Professor. Olha, o Supremo Tribunal Federal acaba de matar pela segunda vez o quê? A teoria da separação dos poderes, do Montesquieu. Porque o Montesquieu diz que os poderes são autônomos e independentes. E ele vai mais longe. Cabe ao executivo administrar, ao legislativo fazer as leis e ao judiciário cumprir as leis e resolver os conflitos, e ao Supremo Tribunal Federal nosso cabe o quê? Preservar a Constituição. E o que a Constituição diz? A Constituição diz que o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado, um colégio composto por 11 ministros. Ora, se o legislativo resolve não se intrometer no Supremo, mas simplesmente modificar a Constituição, ou aditar, melhor dizendo, a Constituição, para nela estabelecer o que? A regra da colegialidade, que ministros não podem decidir liminarmente em determinadas situações, vale dizer, se está proibindo decisão monocrática como regra, está na competência dele, na atribuição dele, naquele chamado no popular, cada macaco no seu galho. Então, o que eu estou com um retorno horroroso aqui, peço desculpas, mas então, num primeiro momento, Diego, eu acho e também que o Jacques Wagner tem inteira razão, completa razão. Se a gente olhar para a própria história, nós vamos ver que o Supremo Tribunal Federal, por uma liminar do Gilmar Mendes, impediu que o Lula assumisse a função de ministro-chefe do governo Dilma Rousseff, na Casa Civil. Eu acho que o que essa PEC está fazendo? Está estabelecendo o que? A colegialidade, a obrigatoriedade. Não é o regimento interno do Supremo que garante isso, é a Constituição, porque o regimento interno tem força de lei e pode ser, pelos ministros, mudado a qualquer momento. Agora, uma emenda constitucional aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional é coisa diferente, é uma garantia da colegialidade. É assim que eu penso, como pensa o ministro, o senador Jacques Wagner. Professor, não sei se já corrigimos aí o retorno que está sendo enviado para o senhor. Espero que sim. A gente vai tentar solucionar. Enquanto isso, vamos tratar aqui com o Coach. Coach, bem-vindo também, boa tarde. Deixa eu te ouvir sobre isso tudo e a repercussão política também, né, Coach? Ganhou as redes sociais, muita gente do PT vindo a público ou para cobrar o Jacques Wagner e o próprio Jacques Wagner para se explicar. Pessoal, vocês conseguem abrir aí a postagem do Wagner? Se não tiver na mão, a gente mostra daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu mostro, enquanto isso te ouço, Coach. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, doutor Walter Mairovich. Eu só queria lembrar que estava picotando o teu áudio, viu, Diego? E está vazando o som de estúdio, que atrapalhou ele. Eu não consigo acompanhar direito aqui também. É o seguinte, como de costume, o que o Mairovich disse agora está absolutamente correto do ponto de vista constitucional, jurídico, o que não é novidade, né? Agora, eu queria pegar o lado político dessa história toda, porque, de repente, o governo entrou com mais uma encalacrada, né? O governo liberou a bancada no Senado. Acontece que o Jacques Wagner, que foi o único voto do PT a favor da PEC, é o líder do governo na casa. E isso arrumou uma encrenca para o executivo, para o governo, com o Supremo Tribunal Federal. Parecia que estava um ambiente tranquilo entre o governo e o Supremo, e, de repente, por causa desse voto, de um voto do Jacques Wagner, que pode ter sido corretíssimo, mas criou aí uma nova frente de embate para o governo, que não interessa, eu imagino, nem para o governo, nem para o país.
Essa é a consequência do voto do Wagner. E não é um voto qualquer, é um voto do líder, né? E ele bateu de frente também com a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, né? Que criticou o voto dele. Quer dizer, tá armada uma confusão em torno disso que o governo não precisava ter entrado. Essa era uma disputa entre o Senado e o Supremo. O governo entrou de gaiato nessa história, né? E pela figura do seu líder, Jacques Wagner, que é muito ligado ao presidente Lula, né? Eles são amigos há 40 anos, muito próximos, né? O Gilmar Mendes levantou o tom, né? Essa frase que nós destacamos aí, essa casa não é corrupta. Quem que é? Né? Ele não diz, mas ele deixou entender, né? Então, isso é péssimo nesse momento em que o governo demora para nomear um novo PGR, para nomear um novo ministro para o Supremo, que está há meses só com 10 ministros, né? O que não é bom, né? Aí o governo, do nada, cria essa confusão toda, e nós estamos falando disso aqui. Eu acho que o governo está criando muito fato negativo para ele mesmo. A maior parte das críticas que o governo recebe são provocadas por ele mesmo, né? E isso mostra uma certa desarticulação política, a meu ver. Vamos ver a resposta. Thales já está aqui conosco. Thales, boa tarde para você. Que legal que deu certo aí a sua conexão. Vamos ver a resposta do Jacques Wagner, senador que é líder do governo no Senado. Ele escreveu o seguinte: esclareço que meu voto na PEC que restringe decisões monocráticas do STF foi estritamente pessoal, fruto de acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. Como líder do governo, reafirmei a posição de não orientar voto, uma vez que o debate não envolve diretamente o Executivo. Reforço aqui meu compromisso com a harmonia entre os poderes da República e meu total respeito ao Judiciário e ao Supremo, fiador da democracia brasileira e guardião da Constituição. Thales Faria,